Olá, eu sou Frederico Neder, CEO do Supremo TV, e você vai assistir agora uma aula sobre prisão e liberdade com o professor Cristiano Campidelli. Esse que é um tema fundamental nos estudos do processo penal. Mas se você quiser se aprofundar ainda mais no tema, no link abaixo você vai cair direto no e-book que preparamos para você. E se você ficar até o final da aula, você vai ter acesso a um cupom especial com desconto para aquisição do material. Vamos à aula. Olá, eu sou o professor Cristiano Campidelli, de Direito Processual Penal, e eu quero lhes dar as boas-vindas à nossa aula sobre prisão e liberdade. E vamos começar os nossos estudos sobre a prisão. Qual é o conceito de prisão? Prisão é o cerceamento da liberdade de ir e vir do indivíduo por ação do Estado. Então, prisão é o cerceamento da liberdade de ir e vir do indivíduo por ação do Estado. E nós temos 4 modalidades de prisão. A primeira delas, a prisão civil, que no Brasil hoje só é cabível em relação ao devedor de alimentos. Inicialmente, a Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, inciso 67, autorizava a prisão civil tanto do devedor de alimentos quanto do depositário infiel. E fazia isso nos seguintes termos: não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Contudo, a nossa Constituição, lá no seu artigo 5º, parágrafo 2º, fala que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Portanto, não só os direitos e garantias expressamente trazidos na Constituição, quanto aqueles dela decorrentes, assim como aqueles previstos em tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, devem ser respeitados. Então, o que a Constituição está dizendo aqui no artigo 5º, parágrafo 2º é: o Brasil tem que respeitar os direitos e garantias expressos na Constituição, tem que respeitar aqueles decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Constituição e tem que respeitar ainda os direitos e garantias que estão previstos em tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, quando a Constituição fala, olha, não haverá prisão civil por dívida, e só aceita no caso do devedor de alimentos e do depositário infiel, ela está garantindo a todos os outros devedores que não serão presos por dívida, ok? Só que aí vem a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, e amplia esse direito falando o seguinte: olha, ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Portanto, o Pacto de São José da Costa Rica só autorizou a prisão civil do devedor de alimentos, não autorizou a prisão civil do depositário infiel. Então, houve uma ampliação de direitos e garantias na medida em que o depositário infiel, cuja prisão civil era autorizada pela Constituição, não foi autorizada pela Convenção Americana de Direitos Humanos, que passou a fazer parte do nosso ordenamento jurídico por força do Decreto 678, de 6 de novembro de 92. Então, em razão disso, o STF acabou publicando a súmula vinculante 25, dizendo que é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito, ok? Então, hoje no Brasil só cabe a prisão civil do devedor de alimentos. Bom, uma outra modalidade de prisão é a prisão administrativa, tá? Que no Brasil nós temos a prisão administrativa para retiradas compulsórias, tá? E nós temos a prisão administrativa militar por questões de indisciplina. Vale lembrar, gente, que na época do governo Bolsonaro, foi feita a Lei 13.967 de 2019, que impedia a prisão
administrativa militar por questões de indisciplina, mas essa lei foi julgada inconstitucional pela DI 6595 e atualmente o artigo 18, parágrafo único da Lei 14.751 de 2023, que é a lei orgânica das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, autoriza expressamente a prisão administrativa militar por questões de indisciplina. Tá? Então, embora a Lei 13.967 de 2019, no governo Bolsonaro, tenha impedido a prisão administrativa militar por questões de disciplina, essa lei foi julgada inconstitucional pela DI 6595 e a lei atual, que é a lei orgânica das PMs e dos bombeiros, ela autoriza, ela cita expressamente lá no seu artigo 18, parágrafo único, a prisão administrativa militar por questões de indisciplina. Então, continua existindo prisão administrativa militar por questões de disciplina no Brasil. Ok? Bom, nós temos outra modalidade, que é a prisão processual penal. E a prisão processual penal, ela se subdivide em 3 espécies. Prisão em flagrante, que a doutrina, em grande parte, chama de prisão pré-cautelar, que seria uma pré-cautela. Prisão preventiva e prisão temporária. E essas 3 prisões serão justamente objeto da nossa aula, né, que será aqui em 4 blocos de 30 minutos. E, por fim, por última modalidade, nós temos a prisão penal. A prisão penal é aquela prisão realizada após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Tá? Essa prisão penal, pelo menos em regra, é assim. Essa prisão penal, segundo as ADCs 43, 44 e 54, você confere no informativo 958 de 7 de novembro de 2019, nessas ADCs, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional o artigo 283 do CPP para dizer o seguinte, olha, a prisão ou é em flagrante, ou é uma prisão cautelar, ou é uma prisão definitiva em decorrência de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, o que o STF decidiu é o seguinte, olha, não basta a confirmação da condenação em segunda instância para a execução da pena, se ainda houver recurso especial ou extraordinário pendente de julgamento, ou seja, eu só posso iniciar a execução da pena após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, eu não posso fazer uma execução provisória após confirmação da condenação em segunda instância se ainda estiverem pendentes recursos especial ou extraordinário, conforme o caso, ok? Então, essa é a decisão do STF nas ADCs 43, 44 e 54. Contudo, no tema 1068, o STF acabou criando um distinguish, dizendo o seguinte, olha, se for condenação do tribunal do júri, pode executar a pena de imediato. Por quê? Porque no tribunal do júri nós temos a soberania dos vereditos. Então, no que tange ao tribunal do júri, não vale o entendimento das ADCs 43, 44 e 54. No que tange ao tribunal do júri, é possível a execução imediata da pena. E o STF fez uma interpretação com redução de texto, retirando do 492, inciso 1, a linha E do CPP, a exigência de pena mínima de reclusão de 15 anos para execução imediata, entendendo que qualquer pena imposta pelo tribunal do júri é passível de execução imediata. Ok? Então, tema 1068 do STF, no extraordinário 1.235.340, está aqui no cantinho da sua tela. Bacana, pessoal? Show de bola? Beleza pura? Bom, então, feita essa introdução, vamos agora analisar a prisão em flagrante, a primeira das 3 espécies aí de prisão processual penal, a prisão em flagrante, que boa parte da doutrina chama de prisão pré-cautelar, que é uma pré-cautela, uma vez que ela vai ser analisada pelo Poder Judiciário no prazo de 24 horas. Vamos começar com a palavra flagrante. Vamos lá. Flagrante vem de flagrare, queimar, flamejar, crepitar, arder em chamas. Então, gente, a prisão em flagrante é aquela prisão feita ainda no calor dos fatos, no calor dos acontecimentos, quando o crime ainda está quente, ainda está em chamas, ainda está pegando fogo, ainda está crepitante.
E essa prisão feita no calor dos fatos ali, no calor do momento, quando o clima ainda está quente, ela nos dá uma certeza visual do crime e da sua autoria. E é justamente essa certeza visual do crime e da sua autoria que permite que alguém seja preso independentemente da existência de ordem da autoridade judiciária competente. Olha só a importância da prisão em flagrante. Todas as outras prisões dependem de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Só a prisão em flagrante que pode ser cumprida independentemente da existência de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. É o que está na Constituição, artigo 5º, inciso 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Ou seja, ou tem ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, ou tem flagrante delito. Fora disso, não vai ter prisão. Ok? Então, a prisão em flagrante ela é importantíssima na medida em que ela pode ser realizada independentemente de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, graças a essa certeza visual do crime e de sua autoria, uma vez que a prisão foi feita no calor dos fatos, no calor dos acontecimentos. E isso que está na Constituição acaba sendo repetido na primeira parte do artigo 283. E aqui eu coloco a redação anterior do artigo 283 e a redação atual do 283 trazida pela lei anticrime. São muito semelhantes, né? A gente vê que a primeira parte do 283, tanto a redação anterior quanto a atual, repetem, essa primeira parte acaba repetindo, né? O que estava no artigo 5º, inciso 61. Então está lá. Ninguém, olha na Constituição, vamos apagar aqui para a gente riscar de novo. Vamos lá. Constituição. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Artigo 283, redação anterior. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Redação atual do artigo 283 em amarelo. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então vejam que aqui o legislador ordinário repetiu aquilo que o constituinte originário escreveu, ok? Uma mudancinha aqui de será preso ou poderá ser preso, mas a ideia é a mesma. Ou tem prisão em flagrante, ou tem prisão decorrente de uma ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, ok? Agora, a segunda parte é que sofreu uma pequena alteração. A redação anterior dizia o seguinte, olha, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso de investigação do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. E aí a redação atual, olha só, onde na redação anterior, né, a gente tinha, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva, a gente tem na redação atual, em decorrência de prisão cautelar. Onde na redação anterior eu tinha, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, eu tenho hoje, em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Mas o que fica claro da redação anterior e da redação atual do artigo 283, que foi julgada constitucional pelo STF, nas ADCs 43, 44 e 54, né? A gente já mencionou isso. O que fica claro é, essa prisão, quando não for em flagrante, ela terá que ser uma prisão decorrente de uma ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Em que situações? Prisão cautelar ou prisão decorrente de uma condenação criminal transitada em julgado. Então, é isso que está aqui no artigo 283. Qual é a exceção aqui? A exceção aqui é o tema 1068, que a gente mencionou, que é a possibilidade de execução imediata de pena imposta pelo tribunal do júri. Beleza? Beleza, beleza. Bom, vamos lá. Prisão em flagrante. Vamos começar pelo artigo 301 do Código de Processo Penal, que diz para nós o seguinte: qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui o chamado flagrante facultativo, qualquer do povo poderá.
e o flagrante obrigatório. As autoridades policiais e seus agentes deverão. Então, olha, qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Isso é um flagrante facultativo. Qualquer do povo pode prender, se quiser e puder. Pode prender. E se qualquer do povo prender alguém, estará o quê? No exercício regular de um direito. Agora, flagrante obrigatório. As autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. É uma obrigação. E quando as autoridades policiais e seus agentes prendem alguém em flagrante, elas estão no estrito cumprimento de um dever legal. Bacana? Bom, e quais são as hipóteses de prisão em flagrante? Elas estão lá no artigo 302 do Código de Processo Penal. Ok? Quais são? Estão aí em azul. Olha, artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal. Então, essa primeira hipótese de prisão em flagrante, nesta primeira hipótese, o sujeito é preso cometendo, praticando, executando a infração penal. Ele está, por exemplo, num crime de homicídio, dando as facadas na vítima e é preso. Ok? Então, ele está num crime de furto, pegando a coisa para subtrair. Então, ele está executando o crime. Ele está praticando o crime, está cometendo a infração penal. Ok? E aí ele é preso em flagrante. Ok? Na segunda hipótese, nós temos que considera-se em flagrante delito quem acaba de cometê-la, ou seja, acaba de cometer a infração penal. Se for lá naquele homicídio da facada, ele acabou de dar a facada e está saindo do local do crime. Então, acabou de praticar o crime e foi preso. Se for no crime de furto, ele acabou de retirar a coisa, de subtrair a coisa e está saindo. Então, veja, tanto na hipótese do inciso 1, em que o sujeito é preso cometendo a infração penal, quanto na hipótese do inciso 2, em que ele foi preso quando acabou de cometer a infração penal, é o que eu tenho de um flagrante mais claro. E esse flagrante mais claro, ele é denominado pela doutrina de flagrante próprio ou puro. Ou seja, aquele flagrante propriamente dito é quando o cara realmente foi pego com a boca na botija, como dizem lá na minha terra. Ele realmente foi preso cometendo ou quando acabou de cometer a infração penal. Então, aí eu tenho uma certeza visual absurda da prática criminosa. Ok? Mas não são só essas duas modalidades de flagrante, ou seja, o cara é preso cometendo a infração penal ou é preso quando acabou de cometer a infração penal, sendo que essas duas modalidades são chamadas de flagrante próprio ou puro. Não são só essas duas hipóteses aí não, ok? Nós temos ainda uma terceira hipótese no inciso 3. Considera-se em flagrante delito quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Então, atenção, nessa terceira hipótese aqui, o sujeito não foi preso cometendo a infração penal, nem foi preso quando acabou de cometer, mas foi iniciada uma perseguição logo após. O que é logo após? É um tempo, uma fração de tempo que se mede em minutos, ou seja, menor do que a hora, 10, 5, 15, 20, 30 minutos, uma fração de tempo que se mede em minutos, ou seja, menor do que a hora, em que ainda é possível fazer uma perseguição. Então, esse sujeito não foi preso cometendo a infração penal, ele não foi preso quando acabou de cometer a infração penal, mas foi iniciada uma perseguição, quer seja pela vítima, por qualquer pessoa ou pela polícia, foi iniciada uma perseguição logo após, numa fração de tempo que se mede em minutos, em que ainda é possível perseguir, e essa perseguição foi ininterrupta e esse cara acabou sendo preso ao longo dessa perseguição. A perseguição, gente, ela pode durar minutos, horas, até dias, semanas, meses. O que importa para que o sujeito continue em flagrante é que a perseguição seja ininterrupta. Enquanto ele estiver sendo perseguido, se ele vier a ser preso,
ele estará em flagrante delito. E para você entender o conceito de perseguição, dê uma olhada lá no artigo 290, parágrafo 1º, alíneas A e B, sabe? Esse artigo 290, ele nos ensina muito, tá? Sobre perseguição. Olha o que ele diz. Entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu quando, tendo-o avistado, for perseguindo-o sem interrupção, embora depois o tenha perdido de vista. Sabendo por indícios ou informações fidedignas que o réu tenha passado há pouco tempo em tal ou qual direção, pelo lugar em que o procure for no seu encalço. Então, eu tanto tenho perseguição, quando eu tenho o visual do cara e vou no seu encalço, ainda que eu vou atrás dele, ainda que eu o tenha perdido de vista, então eu avistei o cara, eu tenho o visual, e aí eu vou perseguindo ele sem interrupção, ainda que eu o perca de vista em algum momento, ok? Mas eu continuo perseguindo e uma hora eu prendo. Ou eu também tenho perseguição quando eu não tenho visual, mas populares ou vítimas ou testemunhas me disseram o seguinte: ele foi naquela direção, eu estava com a roupa assim, assado, carro tal. Aí eu ando 1, 2, 3 quilômetros, peço nova informação, ó, passou um carro sim, uma velocidade muito alta aqui, foi para aquele lugar. E aí eu chego, ando mais 2, 3, 4 quilômetros, vejo um carro capotado, que é o carro que o cara estava usando, e vejo pegadas, ele embrenha na mata, e aí eu sigo, cão farejador, helicóptero e tal. 8 horas depois, acho ele escondido atrás ali de uma toceira de banana, acho ele escondido e prendo ele. Ele está em flagrante? Sim, porque eu tive uma perseguição ininterrupta. Eu não tinha o visual, mas eu fiquei sabendo qual a direção que ele tomou e, pelo lugar ali em que ele passou, eu o procurei e fui no seu encalço, e essa perseguição sendo ininterrupta, ele está em flagrante delito. Tá? E, por fim, a última hipótese aqui é do inciso 4. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Então, nessa quarta hipótese aqui, eu tenho uma situação seguinte: olha, a polícia não conseguiu prender o sujeito cometendo a infração, não conseguiu prender quando ele acabou de cometer a infração, não conseguiu iniciar uma perseguição logo após, ou seja, em minutos, mas a polícia cruzou os braços e não fez nada? Não. Ela fez blitz, cercos, bloqueios, passou rádio para o pessoal do ônibus, mototáxi, taxista, Uber, etc. e tal, rede de vizinhos monitorados, e aí, num determinado momento, encontrou o sujeito com instrumentos, armas, objetos ou papéis que faziam presumir ser autor da infração. Então, aqui é o seguinte, olha, o sujeito é o encontrado de quem estava procurando. A polícia estava procurando ele, fazendo blitz, cercos, bloqueios, viaturas empenhadas, circulando pela cidade, passando rádio para informante, para motorista de ônibus, motorista de táxi, etc. E aí, gente, logo depois é uma fração de tempo que se mede em horas. Logo depois, uma fração de tempo que se mede em horas, então 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 horas depois, a polícia procurando encontrou o sujeito ali com a arma do crime, com a coisa subtraída, com as vestes, etc. e tal. Tá? E aí, gente, a doutrina chama as duas primeiras hipóteses, né, de flagrante próprio ou puro, que é quando o cara é preso cometendo a infração quando acaba de cometê-la. A terceira hipótese, do inciso 3, a doutrina chama de flagrante impróprio ou imperfeito, que é quando o cara não é preso cometendo a infração nem tendo acabado de cometê-la, mas ele é perseguido logo após. E a quarta hipótese, do inciso 4, a doutrina chama de flagrante presumido ou ficto, em que o sujeito não é preso cometendo, nem tendo acabado de cometer, nem é perseguido logo após, mas ele é encontrado logo depois por uma polícia que o estava procurando, e ele foi encontrado com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser autor da infração. Tá? A doutrina faz essa distinção aí. Flagrante próprio ou puro, para os incisos 1 e 2, flagrante impróprio ou imperfeito para o inciso 3, flagrante presumido ou ficto para o inciso 4. Mas a consequência de qualquer uma dessas hipóteses é a mesma. O cara vai ser conduzido preso à delegacia, vai ser lavrado auto de prisão em flagrante e ele vai ser encaminhado ou para audiência de custódia ou para o sistema prisional, a depender ali da organização daquele estado, né? Tem os caras que já vão direto para a audiência de custódia, tem os caras que vão para o sistema prisional, que o sistema prisional é que leva para a audiência de custódia. Mas o cara vai ser autuado em flagrante em qualquer uma das
das 4 hipóteses, os 4 incisos do artigo 302 do CPP, não há uma diferença de consequência jurídica, independentemente de ser flagrante próprio ou puro, flagrante impróprio ou imperfeito, flagrante presumido ou ficto, porque essa distinção é doutrinária. Tá? A lei, o Código de Processo Penal, trouxe 4 incisos, 4 hipóteses. Tá? A doutrina que fez uma subdivisão aí em 3, por uma questão mais didática mesmo. Ok? Bom, agora o seguinte, atenção, nós temos uma exceção ao artigo 301 do Código de Processo Penal, lá no artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro, que tem uma redação relativamente nova, né, da Lei 14.599, de 19 de junho de 2023, é uma lei relativamente nova, né, em que o artigo 301 fala o seguinte: ao condutor de veículo, nos casos de sinistros de trânsito, aqui nós temos a redação nova, né, que resulta em vítima, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela. Então, aqui por uma questão de dever de solidariedade humana, né, e também considerando aí que não se decreta prisão preventiva em crime culposo, né, a não ser, obviamente, que o sujeito praticou um crime culposo, descumpriu as medidas cautelares que foram impostas, e aí as medidas cautelares não foram suficientes e adequadas, aí caberia, em tese, pelo 312, parágrafo 1º, né, a decretação de prisão preventiva, porque as cautelares aplicadas, medidas diversas de prisão, não foram suficientes. Tá? Então, com base no 312, parágrafo 1º, caberia a prisão preventiva. Mas você não decreta uma prisão preventiva de cara em crime culposo. Ok? Então, por tudo isso, né, dever de solidariedade da pessoa humana, e por não se decretar de cara prisão preventiva em crime culposo, é que, inteligentemente, o legislador colocou aqui no artigo 301 que se o sujeito prestar pronto e integral socorro à vítima em caso de acidente, né, de sinistros de trânsito, a expressão trazida pela lei atualmente, em caso de sinistro de trânsito, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Então, esse 301 do Código de Trânsito é uma exceção ao 301 do CPP. Ok? Bom, e agora, gente, para a gente fechar aqui a nossa parte de prisão em flagrante, vamos falar do procedimento da prisão em flagrante. Como é que funciona o procedimento da prisão em flagrante? Geralmente, o sujeito que foi preso em flagrante, ele é capturado na rua e é levado, ou na casa dele, né, onde quer que ele esteja, no trabalho e tal, e levado para a delegacia, apresentado ao delegado de polícia, ok? E aí, gente, o 306, caput do CPP, traz a seguinte redação: a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. E parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome do seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Então, nós teríamos aqui 2 momentos. Uma comunicação imediata ao juiz, ao MP e à pessoa, à família do preso ou pessoa por ele indicada, e no segundo momento, em 24 horas, nós teríamos principais peças ao juiz, o parágrafo 1º não fala, mas também se encaminha ao MP, e se o sujeito não nominou advogado, para a Defensoria Pública. Só que o que acontece? Essa comunicação imediata ao juiz ou ao MP é um pouco complicada, por quê? Porque você, numa grande comarca, como é que você faz para comunicar? Qual é o juiz? Você tem que distribuir. Vai distribuir o quê? Um ofício? Você distribui o auto de prisão em flagrante. Né? Então, em comarcas pequenas, pode até ser que você estabeleça ali com o juiz, né, um meio de comunicação, um e-mail, alguma coisa assim, porque às vezes o cara é juiz de vara ampla, tem competência ali total, e o MP também é único, e aí fica fácil. Mas numa comarca grande fica bem difícil essa comunicação imediata ao juiz e ao MP. Agora, a família do preso se comunica imediatamente, ou pessoa por ele indicada, às vezes não quer comunicar a mãe, que já é mais velha, comunica só a namorada, e está tudo certo. Ok? E, inteligentemente, a lei de abuso de autoridade, ela só criminalizou a não comunicação imediata quando for a família do preso.
Tá? A Lei 13.869 de 2019, lá no artigo 12, inciso 2, fala: deixar de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra, a sua família ou a pessoa por ela indicada. Já entendendo que essa comunicação imediata ao juiz ou MP é muito dificultosa em alguns locais. Agora, o que é abuso de autoridade em relação ao juiz? Deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Qual é o prazo legal, gente? É o 306, parágrafo 1º, ou seja, 24 horas. Bacana? Então, só essa explicação inicial. Mas aí, voltando aqui para o procedimento. O preso em flagrante, ele é capturado na rua, conduzido até a delegacia de polícia, apresentado ao delegado. O delegado, primeiro, vai colher, né, vai iniciar a lavratura do auto de prisão em flagrante, colhendo o depoimento do condutor. O condutor é compromissado na forma da lei, porque ele é uma testemunha, colhendo o depoimento do condutor, assinando junto com o condutor o depoimento dele e entregando ao condutor um recibo de entrega do preso. E a ideia é que esse condutor seja liberado para voltar para a rua para prender mais gente, que geralmente ele é um policial militar, um policial rodoviário federal, um guarda municipal. Então a ideia é que ele possa voltar para a rua para prender mais gente. Tá? Após, então, colher o depoimento do condutor, assinar o depoimento do condutor junto com ele e entregar ao condutor um recibo de entrega do preso, o delegado vai ouvir as testemunhas que presenciaram o fato e, se não houver testemunhas do fato, vai ouvir 2 testemunhas que tenham presenciado a apresentação do preso ao delegado. Tá? E aí, essas testemunhas elas vão assinar ali o auto, ok? Bom, após ouvir as testemunhas do fato ou testemunhas que presenciaram a apresentação do preso, que também são conhecidas como testemunhas numerárias ou instrumentárias, o delegado vai ouvir a vítima, se for possível, né? Se não for um crime doloso contra a vida consumado, vai ouvir a vítima, né? Não for nenhum latrocínio também consumado, em que tenha havido a morte da vítima, né? Enfim, se a vítima estiver em condições, o delegado vai ouvir a vítima e aí ele parte para o interrogatório do preso, tá? E no interrogatório, o que ele vai fazer? Ele vai, primeiro, qualificar o preso, o artigo 186 do CPP, vai qualificar o preso, depois ele vai dizer para o preso o que pesa contra ele, por que ele foi preso, e aí, por fim, ele vai advertir o preso dos seus direitos constitucionais, dentre os quais o de permanecer calado. Tá? E aí, se o preso disser que não vai responder as perguntas, quer ficar em silêncio, ou que só vai responder na presença de advogado, o delegado encerra o interrogatório para não correr o risco de incorrer no crime de abuso de autoridade. Ok? Agora, se o preso quiser responder, vai responder. Se o advogado do preso comparecer, o advogado tem direito de acompanhar. Agora, se o preso não tiver advogado, ou ligou, o advogado não atendeu, tal, lavra-se o auto de prisão em flagrante normalmente. Ok? A diferença qual é? Se o preso não tem advogado, não nominou advogado, em 24 horas, além de mandar cópia para o juiz do auto de prisão em flagrante e para o MP, manda também para a Defensoria Pública, ok? Bom, encerrado o auto de prisão em flagrante ali após o interrogatório, né, o delegado então vai encaminhar as principais peças produzidas ao juiz, vai encaminhar também ao MP. O 306, parágrafo 1º, a gente leu, ele só fala juiz e, se o cara não nominou advogado, defensor público. Mas nós temos o artigo 67 da Lei 5.010 de 66 e o artigo 10 da Lei Complementar 75 de 93 e o artigo 41, inciso 1 da Lei 8.625, que prevê, né, essa comunicação de prisão ao MP. Então, a gente encaminha o auto de prisão em flagrante ao juiz, ao MP e, se o sujeito não nominou advogado, à Defensoria Pública também. Beleza? E vale lembrar, gente, que se for infração penal com pena máxima de até 4 anos, o delegado vai arbitrar a fiança, artigo 322 do CPP. Agora, se o crime for inafiançável, ele não vai arbitrar a fiança, os crimes inafiançáveis estão lá nos artigos 323 e 324 do CPP. E vale lembrar ainda que em 24 horas, no mesmo prazo de 24 horas, que o delegado tem para encaminhar as principais peças ao juiz, ao MP e à Defensoria Pública, em 24 horas o delegado deve também dar nota de culpa
assinada por ele, com motivo da prisão, nome do condutor e das testemunhas ao preso, tá? Isso também está lá no artigo 304 do CPP. Beleza, pessoal? No 306 do CPP, professor Campidel, 304 não, 306, parágrafo 2º. No mesmo prazo, será entregue ao preso mediante recibo a nota de culpa assinada pela autoridade com motivo da prisão, nome do condutor e os das testemunhas. Ok? Então, em 24 horas também, nota de culpa ao preso. E só para fechando aqui, lembrar que prisão especial dos diplomados, prevista lá no artigo 295, inciso 7 do CPP, né, foi julgada aí, não recepcionada pela Constituição, na DPF 334, está aqui a decisão para vocês, depois deem uma conferidinha, e aqui a gente fecha prisão em flagrante, a gente fecha este bloco, e no próximo bloco a gente continua com prisão temporária. Vamos lá. E se você chegou até aqui e quer continuar estudando esse tema, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo e usar o cupom YouTube10 para poder comprar o seu e-book com desconto especial.